Uma vida de oração pode mudar toda a história de uma família, de uma vida, pode mudar todo o sentido do curso da maldade que poderia estar acontecendo com você ou com alguém. As orações, elas sim movem os céus em favor daqueles que oram, em favor daqueles que buscam. E eu acredito que é orando, como diz o Senhor, tudo que nós pedimos orando, crendo, nós receberemos. Nós temos que aprender a ter essa vida de oração. Há quem diga, por exemplo, religiosos muitas vezes falam isso, eu não aprendi a orar pedindo, eu só agradeço. Nós temos várias formas de orar, você pode pedir, você pode agradecer, você pode fazer uma oração, como o Senhor nos ensinou, uma oração ao Pai Nosso, engrandecendo o Senhor, louvando a Deus. Você pode orar em todos os sentidos, de todas as formas, até a oração que você confessa, a oração de confessar pecados, a oração de você pedir perdão, a oração de renovo, né? É uma questão de momento. Qual é o momento que você está passando, o que você tem vivido? Se você é uma pessoa que vive em oração, você sabe como e onde se achegar, como começar. Se você está perdido, emaranhados num pecado, emaranhado numa coisa que você sabe que está errada, a sua oração de petição será difícil de ser ouvida, não porque Deus não ouve, é porque ele diz que aos pecadores Deus ele deixa o pecador de lado até que ele se acerte. Então a primeira oração a ser feita é arrepender-se, é perdoar, como a própria oração do Pai Nosso, perdoai aqueles que eu perdoo quem está me devendo e assim também eu peço que o Senhor me perdoe as minhas dívidas. Nós temos que aprender a ter um cuidado em nossa vida de que as nossas orações não sejam invalidadas pela forma que temos conduzido nossa vida. E facilmente nós podemos invalidá-la se nós não andamos de acordo com a palavra. Por isso, a palavra de Deus, ela é o norte que nos ensina de como devemos nos apresentar a Deus. E a oração, sim, ela é muito importante para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que têm o Senhor como base de suas vidas. No livro de 1 João, primeiro livro de João, primeira carta de João, no capítulo 5, eu vou começar a leitura a partir do versículo 11, eu queria ter tempo aqui para a gente falar desde o versículo 1, onde fala sobre a fé em Jesus e as consequências de você ter fé em Jesus. Mas eu quero falar a partir do 11, que é onde eu quero falar do tema de oração, que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. A vida eterna está em Cristo. Então, aqueles que querem ser salvos, querem receber a vida eterna, devem crer em Cristo, devem dar valia a Cristo Jesus. Entendo eu que o apóstolo João não deixaria essa recomendação se não houvessem pessoas que não dessem fé, não colocassem fé em Jesus. Nós até aprendemos com a palavra que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Outro tempo até eu ouvi algumas pessoas dizendo, não, pastor, é que o senhor tem que entender que nós não adoramos imagens, nós não adoramos pessoas, nós adoramos, na verdade nós temos uma lembrança, igual uma foto de uma pessoa, por isso que nós chegamos aqui e ficamos olhando para ela, lembrando. Jesus, ele é o Filho de Deus e a salvação está no Filho e não está em nenhum outro lugar. Não adianta clamar a nenhum outro ser nesse mundo ou outra coisa nesse mundo, porque não vai haver a resposta se não vier do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então quem o conhece, vive nele, quem nele está, conhece a Cristo, conhece o Pai e também tem a salvação. Continuando, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quer dizer, as pessoas que não andam com Deus, as pessoas que não reconhecem Jesus como o único salvador de suas vidas, único libertador, único, nenhum outro, sem dividir glória, sem falar que A ou B ou C ajudou Jesus ou ajudará você. O único que tem essa autoridade, essa prerrogativa está no Filho, que é Jesus. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, o que João fala? Olha, gente, eu quero que vocês entendam. Tudo que vocês estão lendo hoje, que vocês estão aprendendo comigo, é para que vocês reconheçam Jesus, não a mim. Eu posso estar descrevendo a carta, João falando, mas vocês devem reconhecer que Jesus é o Senhor. Que a vida eterna, ela vem pelo meio de você crer.
É crendo em Cristo. Não adianta crer na Maria, não adianta crer no João, no Antônio, no Pedro, não adianta você crer no Paulo, você crer no pastor A, pastor B, pastor C, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não, nós temos que a vida eterna está em Cristo Jesus, no Filho de Deus. Aí ele fala, por tudo isso que eu tenho crido, porque eu tenho orado a Deus, porque eu tenho confiado no Senhor, aí ele dá uma direção de certeza, ele não deixa algo como dúvida para você crer ou não, você tem a opção de crer ou não crer, mas se você crer, essa confiança será gerada dentro de você. Versículo 14, e esta é a confiança que temos nele. Qual que é a confiança, pastor? Que se pedirmos alguma coisa, segundo também a sua vontade, ele nos ouve. Então veja só, há orações que eu posso fazer pedindo a Deus que ele não vai me ouvir, ou seja, ele pode me ouvir, melhor dizer, deixa eu me retratar, ele pode ouvir, mas ele não vai lhe conceder o que você está pedindo. Porque veja que a direção do versículo essa é a confiança. Qual confiança? Que se eu pedir alguma coisa, segundo aquilo que é vontade de Deus, ele vai me conceder. Então veja que antes mesmo de orar, eu tenho que conceder se isso é vontade, tenho que ver se isso também é vontade de Deus. É a vontade de Deus ele me conceder tal coisa? Por exemplo, se eu orar para que Deus restaure minha família, isso é vontade de Deus? Sim, então eu vou orar a Deus, restaura a minha família, em qualquer momento, em qualquer hora, Deus vai ouvir teu clamor, Deus vai ouvir a sua oração. Agora, imagine, por exemplo, que você faça uma oração pedindo assim, Senhor, mata minha sogra. Você acha que Deus vai dar ouvido para você? Você acha que Deus vai dar atenção para você? É a mesma coisa de algumas pessoas que elas, para poderem receber alguma coisa de Deus, elas acabam, aliás, nem de Deus, para prejudicar alguém, elas dizem recorrer a Deus para prejudicar alguém. Eu fico pensando que pai é este que maltrata um filho para abençoar o outro? Isso não é o Deus que nós servimos. Por isso nós temos que ter um cuidado, as nossas orações devem seguir uma linha de, principalmente você tem que ter o entendimento daquilo que é vontade de Deus. Como que eu sei a vontade de Deus? Pela palavra. Quer ver? Eu posso te mostrar. Vamos comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o versículo que eu vou ler é o 7 também. Mateus 7, versículo de número 7. Vamos lá comigo? Diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, ele recebe. Isso é uma direção. Quem está falando isso aqui é Jesus, não é apóstolo nenhum. Quem fala essas palavras é o próprio Jesus. Aí ele diz, e o que busca, ele vai encontrar, e ao que bate, a porta se abrirá. E qual dentre vós, isso aqui independente de quem seja, qual dentre vós é o homem, é o ser humano, que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Então veja, vamos entender o que Jesus está dizendo. Nós temos que orar. E ele diz, pode pedir, o que você pedir, pode pedir que a porta vai se abrir. Clame, vá mesmo ao Senhor. Só que Jesus dá uma referência, ele fala assim, olha, qual que é o pai que vê um filho pedindo para ele um pedaço de pão e o pai vai dar uma pedra para ele mastigar? Então isso é uma pergunta de Jesus que ele mesmo responde, né? Ele fala ali, ó, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo homens maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então entenda que o Senhor Deus, ele quer te abençoar, ele quer me abençoar, ele quer fazer por nós. Só que nós temos que andar segundo a vontade dele, nós não podemos andar contra a palavra. É justo Deus operar por aquele que clama? É justo. Existem, por exemplo, orações, eu falei a você há pouco, me lembro da oração do Jonas. O Jonas, a Bíblia fala que ele negou obedecer a Deus e a sua desobediência levou ele ao porão de um navio e depois do porão de um navio ao fundo do mar e do fundo do mar uma baleia o engoliu. A Bíblia diz que na oração que ele fazia dentro da barriga do grande peixe, e isso há controvérsias ao que diz respeito à ciência, porque, pastor, mas os sucos gástricos do ventre da baleia teriam destruído ele na hora.
Uma mordida da baleia com seus dentes acabaria, destruiria com o Jonas, pastor. O Jonas ia ser aperitivo só para a baleia, só que o Senhor permitiu isso. Deus permitiu que ele permanecesse vivo dentro da barriga daquela baleia, a ponto de que ele começa a orar e diz: Senhor, do inferno a ti eu clamo. Então há orações que você pode estar no inferno existencial, está vivendo as piores coisas da sua vida, mas você pode clamar do inferno. Quando eu falo essa expressão, não é uma expressão literal do que diz respeito depois da morte, mas enquanto você está vivendo, enquanto você está vivendo uma pior fase da tua vida, se você clamar, Deus vai ouvir você. Deus vai dar atenção ao seu clamor, ainda que você esteja perdido. A oração daquele que está no momento que estava fazendo uma coisa errada: Senhor, se o Senhor me tirar dessa coisa, se o Senhor me livrar disso aqui, eu vou para a igreja e vou servir ao Senhor. Se o Senhor me tirar da morte, se o Senhor me livrar dessa cadeia, se o Senhor me livrar dessa coisa errada, eu fiz errado, mas eu não quero mais isso. Quantas pessoas vão orar nesse momento? Só que a Bíblia fala: pedir, dar-se-vos-á, mas é segundo a vontade de Deus. Você acha que Deus não quer, por exemplo, libertar um traficante? Deus não quer libertar, por exemplo, uma pessoa que tem a vida prática de roubos? Você acha que uma pessoa dessa: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não roubei aqui agora, acabei de fazer uma coisa errada, mas a partir de agora eu não quero mais ser essa pessoa. Você crê, você não acredita que Deus, ele quer ouvir da boca desta pessoa que ela está arrependida? Eu tenho certeza disso que sim. Então essa oração, fundamentada na verdade do coração, Deus vai dar ouvidos. Agora as nossas orações, elas são impedidas. Isaías 59, deixa eu ver se eu encontro aqui. Isaías 59, a Bíblia fala que nós temos um impedimento em orações, né? Olha o que diz o 59:1, Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, Deus está disposto, ele está ouvindo a sua oração. Só que ele fala assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então quer dizer, os nossos pecados impedem que a nossa oração mova o Senhor em nossa direção, se nós não chegamos com arrependimento. Então, não adianta eu pedir: Deus me livra, sendo que eu quero: ó Deus, me livra agora que eu fiz uma coisa errada, porque eu quero parar hoje para ninguém me pegar, mas amanhã eu vou voltar a fazer de novo. Aí Deus, você acha que Deus é bobo? Deus não é bobo, assim como o pai que vê um filho sofrendo não vai querer ver seu filho sofrer, mas sabe quando o filho está agindo de malandragem. Deus também sabe. Deus sabe quando você está agindo de malandragem. Deus sabe quando você está fazendo uma coisa de qualquer jeito. Deus sabe. O Senhor sabe quando tem alguma coisa que você está falando de verdade e quando é só da boca para fora. Deus sabe tudo. Então veja que, voltando novamente em Mateus capítulo 7, onde eu parei, para me concluir o que Jesus falou, Mateus 7, parei no versículo 11, agora é o 12. Aí ele diz assim, Mateus 7, 12 agora: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu reconheço, então eu preciso aprender. Se eu faço para os meus filhos, se eu faço para quem eu amo coisas boas, eu também tenho que reconhecer que todos os que pedirem ao Senhor também receberão. Aprenda a doar-se, a ser uma pessoa de bem. Mas, pensando no que comecei falando e continuei até agora falando sobre oração, não tem como eu falar de oração e não me lembrar de Lucas 18. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1, aqui conta uma parábola. Eu não quero que você se apegue ao texto todo, porque o meu tempo é curto, mas conta-se a parábola do juiz iníquo. O juiz iníquo é aquela pessoa, iníquo é a pessoa que sabe que ela tem autoridade para fazer, ela tem como fazer, mas não faz, ela não julga, né? Diz assim o Senhor no capítulo 18, 1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o critério usado, o critério abordado pelo apóstolo João, lá na carta que nós acabamos de fazer a leitura, no versículo de 1 João capítulo 5, nós entendemos que se nós orarmos a Deus com confiança nele, nós temos convicção e certeza de uma resposta. Que resposta? A resposta da palavra. Deus, ele responde por sua palavra. Agora, você querendo o mal de todo mundo, você com um coração totalmente perverso, a sua oração, por isso que muita gente não ora.
Tem gente que não ora porque sabe a resposta. Sabia disso? Tem gente que não ora porque já sabe a resposta e não sabe que a resposta é positiva, não. Sabe que a resposta é negativa de Deus. Porque Deus não trabalha contra a palavra dele. Deus não trabalha contra aquilo que ele é. Deus não muda a sua palavra. Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. E como que eu sei que quem Deus é? Pela palavra. Por isso que você, voltando comigo, por favor, deixo aqui para você a base, Lucas 18:1, continue depois, você verá que uma senhora vem e luta até que o juiz responda. Quer dizer, todo que buscar e clamar e buscar, e insistir, Deus vai responder. Porém, voltando onde começamos, 1 João capítulo 5, versículo 14, terminamos agora. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo aquilo que já é vontade dele, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, se temos essa confiança, se estamos com confiança com Deus, é porque nós estamos caminhando com o Senhor. Estamos pleiteando uma causa verdadeira e justa. Estamos vivendo para a glória de Deus. Agora, a pergunta que eu faço para você: as suas orações, elas têm sido motivadas na palavra? Você tem sido direcionado pela palavra? Você tem vivido em orações constantes? Porque a tua vida de oração, ela fala mais do que a sua vida de presença na igreja. A vida de oração que você tem, a vida que você tem de proximidade e comunhão com Jesus, é o que identifica quem você é de verdade. Então, para a gente concluir esse assunto, se você confia nele, você reconhece ele como seu Senhor, se Jesus é o teu Senhor, de todo o seu coração você o busca, com certeza você tem ouvido de Deus as respostas que você tanto tem clamado, pedido. Deus quer abençoar a tua família, Deus quer te prosperar, Deus quer, por exemplo, imagine que alguém te proponha para você fazer uma coisa ilícita para ganhar dinheiro. Aí você fala: olha, foi Deus que me prosperou. Foi não. Então, ore a Deus segundo a vontade dele. Então, para a gente poder orar, nós temos que ter a palavra. Sem saber a vontade de Deus, você pode orar e nada vai acontecer. É pela palavra que Deus opera. Conheça Jesus Cristo. E quando você orar, você pode ter confiança e certeza que a resposta vai chegar.